ilegal aqui no Brasil. Segundo a Polícia Federal, esses envolvidos no esquema vão responder por falsidade ideológica e associação criminosa, além de outros eventuais delitos que possam ser descobertos no transcurso das novas investigações do Rio. Rodrigo Viega. Gente, uma espaçonave da NASA capturou imagens de uma nova cratera na Lua, após aquele foguete, lembra, que colidiu ali com a superfície? Fabrício Naitz que volta com a gente. Fabrício, e aí? Não é um foguete qualquer, é um foguete da SpaceX, Márcia, que decolou em janeiro e ele bateu lá na superfície da Lua. Isso tudo a gente já sabia que ia acontecer, não foi exatamente uma novidade, uma surpresa, essa colisão do foguete Falcon 9 com a superfície lunar. E ela deixou uma cratera grande, 18 metros de largura e menos de 3 de profundidade. Como é que eles sabem isso? Ninguém foi lá colocar uma régua, né? Obviamente. A conta é feita pela sombra da cratera. E aí, através dessa sombra, os cientistas conseguem determinar qual que é o tamanho do estrago feito na superfície lunar. Nada que vai acabar com a Lua. Tem até uma possibilidade, inclusive, de uma base lunar sendo instalada de forma permanente no nosso satélite natural. A preocupação aqui é no seguinte sentido: cada vez que um foguete bate na Lua ou em algum meteoro, alguma coisa desse sentido, isso gera lixo espacial. E quando a gente tem lixo espacial, a gente pode ter problemas, inclusive para o nosso dia a dia. Por exemplo, Márcia, você que dirige pela cidade de São Paulo, usa GPS? Uso, sim, no celular. Pois é, o seu GPS pode, de repente, parar de funcionar por conta do lixo espacial. Isso pode interferir nas comunicações via satélite. É só um dos exemplos. Foi esse o foguete ali, né? Foi aquele foguete que a gente estava acompanhando ali na imagem, exatamente. Um grande foguete da SpaceX, mas eles já sabiam que isso ia acontecer. Isso está na contabilidade, inclusive, do Elon Musk, que é o dono da SpaceX. É, não tem nada, ele tem muito dinheiro, né? É tudo de bala, né? Beijo. Obrigada, Até Fabrício. Amanhã. Agora a gente vai para JP nas redes da tela com a sua opinião, as últimas mensagens que vocês chegaram bem rapidinho, né, que vocês mandaram pra gente no 11 9 13 25 80 55. Pode colocar na tela. Olha, a Josi disse: acho injusto com quem se formou e se especializou em jornalismo permitir que qualquer pessoa sem graduação ou certificação exerça a profissão. Isso traz riscos, especialmente porque já somos bombardeados por notícias falsas espalhadas por pessoas de má fé. Concordo muito. Obrigada, Josi. Mais uma mensagem aqui em tempo real para vocês. Marcos Melati: é inadmissível não precisar de diploma para exercer a profissão de jornalista, né? Algo tão importante. É a mesma coisa que um pedreiro responder pelo trabalho de um engenheiro civil. Concordo. Última mensagem do dia. Obrigada a todo mundo que participou. Sérgio, todo jornalista deveria ter um diploma, sim. Senão, é injusto para aqueles que estudaram jornalismo durante anos terem que perder a vaga, muitas vezes para jornalistas formados em redes sociais, que vivem dando palpites furados, se acham os donos da verdade sem nunca terem estudado para isso. Super concordo, Sérgio. Então vamos ver o resultado também da enquete lá no youtube.com/Jovem Pan News. Eu acredito que todo mundo concordou que a obrigatoriedade deve voltar a valer no Brasil. Vamos ver? 61% então concordam que sim, é preciso ter um diploma para exercer jornalismo no Brasil. Aplausos para nossa audiência, isso aí, valeu! Eu concordo com vocês, eu tenho uma audiência qualificada. Cássio Zeyman chega agora com 3 em 1, jornalista graduado. Cássio Zeyman, boa tarde. E olha, mestrado também, viu, Márcio? Dá pra poucos, viu? Boa tarde pra você, bom descanso. Deixa eu trazer todo mundo que tá acompanhando o Tempo Real, pra todo mundo ser muito bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1, uma boa tarde especial. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa com o melhor debate da televisão brasileira. Estamos chegando com muita informação, análise, crítica e opinião. Eu sou o Cássio Zeyman, te faço companhia nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, meiuca da semana. E, é claro, ao meu lado, nosso super time de comentaristas, meu querido Alan Gani. Boa tarde, quartou. Boa tarde, Cássio Zeyman, Dávila, Mário Vitor e a toda a audiência. Meu querido Felipe Dávila, mais um dia juntos embora. Boa tarde, o dia quente aqui hoje no 3 em 1 com sabatina e tudo. É verdade, gente, hoje o dia vai pegar fogo, meu querido Mário Vitor Rodrigues. Boa tarde e sigamos juntos. Boa tarde, Cássio, Felipe, Gani, vamos em frente. É isso aí, meus amigos, bora então trazer os principais destaques da edição de hoje do nosso 3 em 1. Ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que impeachment de ministros da Suprema Corte é bandeira de campanha e difícil de ser executada. Polícia Federal deve ouvir Daniel Vorcar, o dono do Banco Master, na investigação envolvendo o banco. E ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, retira julgamento do mandato tampão no Rio de Janeiro da pauta do STF. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso
3 em 1. Três em 1, Jovem Pan. Você também pode participar do nosso 3 em 1 enviando o seu comentário ou a sua opinião para o número que aparece aqui embaixo da tela, que é o 11 91325 8055, mandando a sua opinião, a sua crítica e, é claro, ajudando a enriquecer o nosso debate. Combinado, gente? Bora começar então o nosso 3 em 1 indo direto para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vê o impeachment de membros da Suprema Corte como uma bandeira eleitoral e que será difícil implementar essa medida. A atuação do STF tem pautado as eleições, aparecendo em discursos de candidatos tanto para o Planalto quanto para o Congresso Nacional. Janaína Camelo está ao vivo conosco, que vai trazer mais detalhes dessa declaração do decano da Suprema Corte. Jana, seja bem-vinda, uma boa tarde. Ótima tarde para você, Cássio, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no 3 em 1. Pois é, o ministro Gilmar Mendes fez críticas, né, a esses pedidos de impeachment que recentemente têm sido apresentados, principalmente lá no Senado. Mas ele disse que é muito difícil de executar, além de ter falado também que sempre é uma intenção, tem intenção eleitoreira, mas que é difícil de executar porque institucionalmente tem toda uma regra, então não basta ter uma intenção política ali. A gente sabe que hoje, como funciona a lei do impeachment, né, Cássio? É uma lei antiga, inclusive, tem 50 anos, e ela diz o seguinte, que qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo. E, recentemente, esse caso, ele veio à tona porque o ministro Gilmar Mendes, ele chegou a alterar, concedeu uma liminar, numa liminar, o ministro, ele alterou a lei do impeachment, dizendo que não mais qualquer cidadão, mas apenas o procurador-geral da República podia apresentar essa denúncia contra o ministro do Supremo lá no Senado. E também tinha até alterado ali a forma de aprovar um impeachment, no caso não só maioria simples, como prevê a lei do impeachment, mas uma maioria qualificada. Isso acabou gerando uma crise enorme, institucional na época. O STF precisou entrar num acordo com o Senado e aí o ministro ele derrubou essa liminar dele próprio. Então hoje ele falou sobre esse assunto numa coletiva de imprensa, no evento que ele participou hoje aí em São Paulo e fez essa declaração. Vamos ouvir agora. É um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isto tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática, mas entendo. Pois é, a denúncia contra o ministro do STF pedindo impeachment é apresentada ao Senado, aí cabe ao presidente do Congresso, né, desengavetar ou não aí esses pedidos de impeachment, e tem dezenas. Lá no Senado é a maioria contra um único ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Quando o ministro Gilmar Mendes ele deu essa liminar, derrubando ali modificando a lei do impeachment, dizendo que só a PGR poderia apresentar essa denúncia, na época ele colocou a justificativa seguinte, dizendo que isso, qualquer cidadão, acabava incentivando denúncias motivadas por interesses políticos, baseadas, por exemplo, em votos de ministros sobre um determinado assunto. Acabou que a liminar foi derrubada, volta a valer ali qualquer cidadão, mas a gente tem visto ali um movimento político muito forte no Congresso Nacional, com vários pedidos de impeachment sendo apresentados ultimamente. Carlos. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Olha, meus amigos, o impeachment de ministro da Suprema Corte só não é, como já está sendo, uma bandeira eleitoral. A gente já discutiu isso aqui no nosso 3 em 1. Isso está sendo utilizado, já vimos em discursos, agora no lançamento de campanhas, nos planos de governo, reformas e também tratando a questão do impeachment. Mas para isso acontecer, precisa seguir um rito. Quem tem essa prerrogativa é o Senado Federal. Como muitos partidos querem cada vez mais deixar o Senado com um perfil mais conservador, ou aqueles candidatos que têm como impeachment de ministro da Suprema Corte a sua bandeira, pode acontecer. Mas quem tem a prerrogativa de dar sequência ou iniciar um processo de impeachment é o presidente do Senado e do Congresso. Se seguir Davi Alcolumbre por mais 2 anos, em 2027, fica muito difícil.
Toda vez que teve um pedido, ele sentou em cima, guardou dentro da gaveta. Se mudar, se for, inclusive, um presidente apoiado pelo PL, que isso está, inclusive, uma das bandeiras da campanha e que o Flávio deixou muito claro no seu ato lá no Rio de Janeiro, aí sim pode haver uma possibilidade. Mas tudo isso, gente, depende de uma série de fatores. Presidente do Senado, uma fotografia nova do Senado, já que teremos uma renovação de 2/3, e, é claro, formar uma ampla maioria e um contexto político para isso, Alan Gani. Olha só, se permanecer Davi Alcolumbre, a chance é 0. Até porque o presidente do Senado, que colocaria em votação o pedido de impeachment, tem um excelente relacionamento com muitos ministros do Supremo, inclusive relacionamento pessoal. Houve vários pedidos nesse sentido, ele nunca pautou. Até marcam jantares juntos. Até jantares juntos, uísque e tudo mais. Agora, precisaria ter um outro presidente do Senado. Eu ouso dizer até que com Renan Calheiros a probabilidade seria ainda maior do que com Davi Alcolumbre. Agora, de qualquer maneira, se tivesse algum presidente do Senado da oposição, né, partindo da premissa de que continuaria o atual governo, né, se fosse hoje, aí sim haveria uma possibilidade maior de se pautar esse pedido de impeachment. Lembrando também que você precisa de uma maioria no Senado Federal. O Dávila, chama atenção que nessa fala do decano Gilmar Mendes, ele fala que isso não é uma pauta, não é um assunto que os ministros mostram uma certa preocupação. Inclusive que é difícil executá-lo devido, né, a todo um trâmite institucional que tem. Você acredita que precisa de uma tempestade perfeita para esse cenário de impeachment realmente se tornar mais real ou mais palpável? Não há dúvida que precisa de uma tempestade perfeita. Primeiro, existem hoje mais de 100 pedidos de impeachment no Senado para remover ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos devidamente guardados na gaveta, como bem lembrou Alan Gani, com a liderança atual de Davi Alcolumbre, não tem a menor chance de prosperar. Segundo problema é a questão da República de rabo preso. Quantos senadores têm processos engavetados lá no Supremo? Começa a andar muito a medida de impeachment, evidentemente essa gaveta começa a ser aberta e eles correm o risco de perder mandato. E terceiro, é preciso uma grande maioria de senadores de direita serem eleitos com esta disposição de enfrentar um conflito com o poder judiciário. Então, realmente não é um processo simples derrubar ministros do Supremo, mas que o Supremo hoje deixa muito a desejar como guardião da Constituição. Eu me lembro de uma época, Cássio, durante muito tempo eu fui direito do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e eu organizava esses seminários com os especialistas em direito nos anos 90, com o professor Celso Bastos, com o Ives Gandra. E era uma coisa incrível, como eram reverenciados os ministros. Eu me lembro do Moreira Alves entrando lá, todo mundo queria se aproximar do Moreira Alves. E mesmo depois, Celso de Mello, Aires Brito, nós tivemos grandes figuras no Supremo. Hoje em dia, o ministro do Supremo não pode entrar num restaurante que ele é achincalhado, não pode entrar num voo, como aconteceu, e é achincalhado no aeroporto. Ou seja, esse distanciamento dos ministros do Supremo, que eram figuras reverenciadas e hoje são figuras execradas pelo público, mostra a degeneração do Supremo como esse defensor da lei e da Constituição. E voltando aqui ao exemplo que nós comentamos ontem, né, Cássio? Nos Estados Unidos, você veja como a Suprema Corte goza de enorme respeito, discrição, neste papel de defensor da Constituição, e é o que está segurando as maluquices de Donald Trump. Então, este papel não está sendo cumprido. A Corte politizou, o ativismo judicial se sobrepõe ao papel de defesa da Constituição e o desejo de senadores que refletem o peso da população de ver ministros impedidos de continuar no Supremo é grande. Mas, como bem lembrou o Gilmar Mendes, é muito difícil de aprovar isso no Senado. Hoje é impossível. No novo Senado, quem sabe? E olha, gente, tanto é que essa mudança, né, de posição por parte da Suprema Corte aconteceu devido às próprias ações e determinações dos ministros. Porque, como o próprio Felipe Dávila falou, a gente tinha um certo distanciamento, ou até mesmo, ser um pouquinho mais claro, desconhecimento
total dos nomes ou das ações do ministro da Suprema Corte. Ficava muito atrelado às ações, aos inquéritos e às suas tomadas de decisões. Hoje não. O nome dos ministros ganhou holofote, ganhou visibilidade, ganhou notoriedade. Então, o que está sendo discutido hoje, dessa questão do avanço de impeachment ou não, desagradou com uma